longanimidade, paciência, perseverança diante dos obstáculos, Senhor. Que ele seja fiel a Ti sempre, em primeiro lugar, Senhor, às Escrituras, à Igreja, e que ele seja fiel à sua família, Senhor. Que ele prossiga pregando exclusivamente a Escritura, Senhor. As Escrituras, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pelas aulas que nós temos tido em que ele e o Júlio e a Débora nos ensinam, demonstram tanto conhecimento da Tua palavra, Senhor. Continua ali dando suporte para eles, Senhor. Pai querido, livra o pastor Paulo de provações, de tentações, Senhor, principalmente aquelas provenientes do ministério, Senhor, porque ele, ao ouvir a tua igreja, Senhor, ele precisa de muita sabedoria. Então, abençoa ele nesse sentido, Senhor, para que ele possa conduzir a igreja dele nos teus caminhos, Pai querido. Que ele tenha equilíbrio emocional, Senhor, diante das lutas e das batalhas que ele trava no ministério, e que, Senhor, sua filha, Sofia, sua esposa, possam dar suporte a ele, Senhor. E também o nosso conselho, Pai, cada presbítero ali, cada diácono, Senhor, possa estar sendo um ponto de sustento, de alívio mesmo para as preocupações dele. Amém. Senhor, te agradeço pelo conselho, pela junta diaconal, te agradeço pela Débora, Senhor, também dá sabedoria a ela ali para assessorá-lo sempre com sabedoria, como ela tem feito até hoje, Pai, com seriedade, Pai. Te agradeço pela vida dela. Pai querido, esteja com o pastor Paulo com relação à sua saúde, Senhor, também. Senhor Deus, que todos ali no entorno dele possam estar tendo bênção, Senhor, assim como toda a igreja, como nós aqui desse grupo, Pai, que nós possamos ser bênção. Cuida, Senhor, do pai dele, do pastor Davi, da dona Josefa, cuida também ali também do presbítero José Vieira, da mãe da Viviane, dos seus irmãos, Senhor, para que o entorno do pastor seja um entorno com paz, para que ele possa repousar em Ti, para que ele possa olhar adiante, sempre firme em Ti, Senhor, e nos guiar como rebanho Teu, Senhor. Eu te agradeço pela vida dele, tira do coração dele qualquer desânimo, Senhor, e que a fé dele se renove mais e mais, Senhor, se renove e se fortaleça, Pai. Senhor Deus, eu te peço isso não pelos méritos do pastor Paulo, nem pelos nossos méritos, mas clamando pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua fidelidade, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Senhor amado, estamos aqui, Senhor, como filhas, como servas, prostradas diante do teu altar, Senhor, um desejo grande no nosso coração, ó Pai, de agradecer, de louvar, de bendizer e também colocar, Senhor, a nossa pátria amada, o nosso Brasil, ó Pai, o local onde o Senhor nos escolheu para estarmos, e nós te louvamos pela nossa pátria, ó Pai, um país tão rico, tão abençoado, que tem toda sorte de vegetação, de fauna. Senhor, como nosso país é maravilhoso, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor criou todas essas coisas para o teu louvor e nós, junto, contemplamos a natureza e vemos, ó Pai, as tuas obras maravilhosas, Senhor. E dentro dessas obras, o Senhor escolheu a cada uma de nós como vidas que somos preservadas pelo Senhor, ó Pai. E nesse momento nós nos ajoelhamos, Senhor, diante do teu altar e clamamos, Senhor, por vidas inocentes que correm o risco, ó Pai, de não virem à luz. Ó meu Pai, que essa lei criminosa não seja aprovada, meu Pai, e que essas vidas, conforme a tua palavra diz, que o Senhor conhece essa substância ainda informe, e essas vidinhas que já estão dentro do útero da sua mãe, ó Pai, já tem a sua vida escrita e determinada por ti, Senhor. Ó Pai, nós não podemos nem chamá-las de mãe, mas nós chamamos de mulheres que estão longe do teu querer, Senhor, e que buscam tão somente fazer aquilo que está dentro da sua vontade, ó Pai.
e não imaginam, Senhor, que ali estão tirando a vida desse bebê, que muitas mães lutam para terem um bebezinho, fazem tantos tratamentos, recorrem a tantos meios para terem uma vida juntinho deles, e elas tão imprudentemente, Senhor, atentam contra a própria vida e contra a vida desses inocentes, Senhor. Nós nos entristecemos com isso, Senhor. Nós clamamos em nome do Jesus, ó Pai, para que o Senhor desvende os olhos, não só dessas mulheres, mas também, Senhor, das autoridades que estão com as leis nas mãos e tentam legislar de uma maneira tão desobediente, ó Pai, virando as costas para a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Move o coração dessas autoridades, move o coração dessas mulheres, Senhor. Desvenda os olhos dela para que elas possam contemplar a tua maravilha e ver quão preciosa é essa vida que elas têm dentro de si, ó Pai. Ó meu Deus, tem misericórdia, ó Pai. Acode, entra com divina providência, Senhor. Levanta o teu espírito nesses homens que estão ali, que te conhecem, Senhor, que eles possam também lutar contra essa lei, com a aprovação dessa lei, ó Pai. E nós, quanto servas, como igreja que somos aqui nesse país, que independente, Senhor, da denominação, da placa da igreja, nós possamos nos derramar em clamor diante do Senhor, ó Pai, por essas vidas inocentes que estão sendo ceifadas, ó Deus. Nós sabemos que o mal impera onde não há a tua maravilhosa luz. Clamamos pela tua luz, Senhor. Clamamos pela tua providência divina, Pai, que nós sabemos que acima das autoridades que estão constituídas há um Deus, há o nosso Deus, que tudo pode, que tudo faz por cada um de nós. Então vamos, Senhor, continuar na nossa torre de vigia, clamando, suplicando, implorando para que o Senhor faça aquilo que é que tem que ser feito, Pai. E nós também, juntos da tua vontade, possamos estar aqui, clamando também por isso, ó Deus. Nós oramos, Senhor, com fé, confiança e esperança, Pai. Não porque nós mereçamos alguma coisa, somos indignas e pecadores, mas nós oramos em nome, Senhor, e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então agora ouvir um louvor. Eu separei tantos louvores que agora estou até na dúvida qual que deve ser. Vê se vocês ouvem, tá? Eu vou colocar agora. Dá para ouvir? Não
ao teu nome da glória, né? E esse hino tem tudo a ver com o estudo de hoje, né? O Roberto já deve estar aí preparado, né, Tomoco? Olha, eu estou vendo o Roberto aí. E antes de eu passar para você, Roberto, você sabe que o Ok. Roberto é o marido da Tomoco e ele é o Gideão, né? E a Tomoco também, porque não existe Sim. Gideão sem, Auxiliar, né? sem auxiliar. A esposa Sim. está sempre junto. Então, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por esses momentos preciosos em que nós estamos em comunhão contigo, Senhor, esperando estar fazendo as coisas certas da maneira como tu queres. E agora, nesse momento, Senhor, nós vamos falar de algo tão difícil, que é a inveja, a cobiça, o amor a coisas que não nos edificam e não te louvam nem te honram. Mas ajuda-nos, Senhor, especialmente ao Roberto, unge-o com teu Espírito Santo e abre as nossas mentes e corações para entendermos, Senhor, e aplicarmos esta verdade em nossa vida para nós também não cairmos nesse mesmo erro. É o que nós te pedimos, te adorando sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todas. Vocês estão me ouvindo? Mas eu quero que a Tomoco compartilhe agora, Tomoco. Tá. Só para ok. testar o som. Tá ótimo. Tá. Sim. É o primeiro e-mail. Vocês estão Tá conseguindo ver? ótimo. Já tá grande, já vi tudo. Agora vê se você consegue passar o próximo, Tomoco. Ok. Porque quando você começa já no grande, às vezes você não passa o outro. Já não está passando, tá Não, vendo? não é aqui para baixo. É. Tem que começar com ele pequeno, o Tomoco. Ah, tá. Você já começou no grande. Então, peraí, deixa eu tirar aqui. Ai, acho que já está no grande já. Não pode ficar só no grande já, Du? Ela não consegue passar para o próximo slide. Você consegue, Tomoco? Ah, deu. Ah, então tá, pode voltar. Glória a Deus. Agora volta. Bom, Pronto. vamos ao que interessa, né? Um assunto um tanto polêmico. A nossa intenção aqui é entender algumas coisas. E eu vou dar uma pequena introdução, primeiro falando um pouco o que a ciência pensa, né, o que os pesquisadores concluíram através de alguns estudos, e depois nós vamos ver à luz da Bíblia o que Deus nos fala. Mas a minha oração é que cada um de nós possa sair daqui com o propósito de mudar alguma coisa na nossa vida. Não é? Depois eu vou contar uma história para vocês de algo que eu descobri, né, na minha vida. Então, a inveja, para alguns, pode mudar aí, é denominada inveja verde, porque ela é tão amarga quanto fel. Para outros, a inveja tem o seu lado bom. E outras pessoas também confundem, às vezes, a inveja com admiração intensa. E alguns dizem que a inveja nos faz olhar para os outros como modelo para a gente crescer na vida, não é? Mas o dicionário diz aí, ó, desgosto provocado pela felicidade e prosperidade alheia, desejo descontrolado de possuir ou gozar o que é de outrem.
sentimento de inferioridade, de desgosto e descontentamento, sentimento de ódio, desgosto, pesar, frustração, rancor, gerado perante uma vontade não realizada. Ok. No latim, a palavra pecado capital quer dizer, capital quer dizer caput, que quer dizer cabeça. E a inveja é um dos 7 pecados capitais. Então, a inveja é considerada como uma cabeça de vários outros pecados, que dá origem a outras ações pecaminosas, como a cobiça, a murmuração, desejos maus e até um assassinato. Vê que coisa. Gálatas 5, nós encontramos a inveja entre os pecados que são chamados obras da carne. Pode deixar isso. Em Provérbios 14:30, Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então, Salomão está querendo nos dizer que a pessoa invejosa ela está doente, física, emocional e espiritual. Existe uma área da ciência chamada semiótica, que estuda todos os meios pelos quais o homem se comunica, sendo ele verbais ou não. E esse estudo constatou que a inveja é um fator clínico, é a raiz de toda e qualquer perturbação psíquica. Na psicanálise, é denominada de esquizoparanoide, derivada do ódio, e que a inveja prejudica o desenvolvimento da pessoa. Segundo esses estudos, a inveja pode ter sua origem na primeira infância, nos primeiros contatos do bebê com a mãe. Quando não há uma completa e perfeita interação e satisfação, esse indivíduo, quando cresce, ele tem uma predisposição a ser invejoso. Porque ele vai carregar no seu âmago, ali no seu coração, esse sentimento de insatisfação e amargura. Tem um neurocientista japonês, Takahashi, no Instituto Nacional de Ciência do Japão. Ele fez uma pesquisa com alguns jovens e, através de alguns estudos, ele concluiu que a inveja nasce da comparação de pessoas similares, mesmo sexo, faixa etária, mesma profissão, e quando elas se comparam, nasce ali um sentimento de inferioridade. Talvez hoje a gente veja isso nos nossos jovens, quando eles têm algum problema, alguma dificuldade, alguma depressão, não é? Andam insatisfeitos. A gente precisa sondar, porque pode ser a partir desse sentimento de inferioridade que é provocado pela inveja dos seus colegas. Então, quando a inveja se converte em patologia, ela pode impedir o invejoso de caminhar, né? E pode levá-lo, né, a caluniar as pessoas, né, e desejar coisas terríveis, né, falar mal. Então, algumas manifestações invejosas, ela vem em forma de calúnia, né, desejos maus. E tem caso em que o invejoso ele entra em uma espiral de destruição própria, com sentimentos de depressão, agressividade, pensamentos suicídios. É o que a gente vê muito hoje em jovens, né? A gente conhece aqui uma jovem que ela está dessa forma.
os remédios não estão dando conta de tratar essa moça. O médico psiquiatra, na verdade, ele vai tratar os efeitos da inveja manifestados no seu corpo, com antidepressivos, ansiolíticos, algo que se manifestou no seu corpo, na sua saúde. Porém, o ódio, a ira, o descontentamento continua a autodestruição em você. Agora eu vou falar um pouco de uma pesquisa sobre as mulheres. Por que que as mulheres, elas estão no ranking assim um pouquinho acima dos homens na questão da inveja? E foram feitas algumas entrevistas com algumas mulheres e quase 80% das mulheres disseram que invejam as suas amigas na aparência, né, o corpo, vestimenta, dinheiro, emprego, relacionamentos e por aí vai. Porque a inveja é sempre dirigida à pessoa do mesmo gênero e idade. Não é? Os mais jovens têm outros comparativos, né? Mas as mulheres de mesma idade, elas têm esse olhar, né, para as amigas, e os homens também são invejosos, né? Por exemplo, os homens mais idosos, aí os cinquentões, eles costumam invejar o sucesso profissional e o dinheiro. Mas teve uma pesquisadora britânica, Joan Revere, psicanalista, ela, estudando esse comportamento feminino, ela tirou algumas conclusões. Ela disse o seguinte: devido às circunstâncias em que vivem as mulheres, podem desenvolver a inveja, diz ela. À medida que as mulheres se sentem especialmente marginalizadas, imobilizadas em relação à dependência, à vivência debilitante, a inveja parece inevitável. A hierarquia em condições gerais de desigualdade, de acesso a muitos tipos de poder, provoca exacerbada inveja. Então, os laços invejosos, ela diz, contêm uma mistura de amargura, amor, ódio e competição. E faz parte das antigas condições sociais da mulher e a convivência com o medo e o desamparo. E teve uma outra pesquisadora, Adrienne Harris, da Universidade de Psicanálise de Nova York, ela disse o seguinte: deve-se abordar a inveja das mulheres tanto do ponto de vista social quanto do intrapsíquico. Ao meu ver, a inveja das mulheres se nutre ou se origina no contexto de condições históricas de contrição e de privação. Então, a gente, aqui fecha aspas, a gente vê que em certas culturas as mulheres, elas não têm tantos méritos como os homens. Isso não é da agora. A gente vê na Bíblia que Jesus, ele defendeu as mulheres. Ele, em algumas ocasiões, ele não condenou as mulheres. Não é? Então, a gente vê que na Bíblia as mulheres são tratadas com igualdade com os homens. Então, mas só que a gente vê aqui que a ciência ela não consegue se aprofundar mais que isso, porque ela vê só as consequências que a inveja traz. Né? Então, o que eles tentam fazer? Criar paliativos. Não é? Quando eles não entendem um assunto profundamente, como nesse caso, eles atribuem algumas condições, né? E eles falam, e essa pesquisadora no final ela fala, pode ser que a mulher, quando submetida a essas condições,
a inveja alojada no coração se manifesta. Então, é um princípio médico, né, que analisa esses tipos de inveja. Tanto uma criança, ela pode desenvolver aí um sentimento lá na sua primeira infância e crescer com essa predisposição, ou pode ser na idade juvenil, né, os jovens ali entre amigos, aqueles que têm pequena posse, pode olhar para o lado, ver o iPhone do amigo e despertar ali uma inveja do nada, né? Só de olhar. E as mulheres também. E as mulheres também, quando submetidas a essas condições de submissão, de escravidão, de maus tratos, né? Elas também desenvolviam esse sentimento de inveja. Mas vamos ver agora, à luz da Bíblia, o que é a inveja. A gente sabe que... Êxodo 20, 17. Não, você pode? Não, tudo bem, pode. Aqui, não deixa. Êxodo 20, 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Não cobiçarás. Eu pedi para Tomoco ler, vai ler. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu... Bom, a gente percebe que a ciência, ela trata esse desvio nosso, né, essa conduta nossa, como uma doença. Agora, quando você vai para a Bíblia, Deus já trata como pecado. Estamos tendo um conflito aqui, viu? Não, sabe o que Melhorou. é, Roberto? Eu Melhorou estou a imagem? pedindo. Agora melhorou, é que o seu rosto não está aparecendo, é só um Não pedacinho. tá? Agora? Agora tá, Ah, agora tá. não, tá. Então, a gente vê que a ciência trata, né, esse tipo de doença, que a inveja é uma doença para a ciência, como um distúrbio causado pelo meio em que o homem vive, né? Que você pode adquirir a doença, uma patologia de certos, influenciado por alguns problemas que você vive. Mas Deus não trata assim, né? E então nós vamos ver que a inveja é algo que está dentro de nós. Ela é listada, não é, em Gálatas 5 como um pecado grave. Exatamente. Olha aí. Esses são as obras da carne. E a inveja está bem ali, ó. Então, a inveja, ela é o arquirrival do contentamento. Então, para você ser uma pessoa contente, você tem que lutar contra a inveja. Porque são opostos, né? São opostos. Ou um ou outro. E só que a inveja, muitas vezes, ela se apresenta de uma forma camuflada. Não é? Ela tem várias facetas e pode se manifestar de uma forma assim, você começa a admirar a outra pessoa, o cabelo amarelinho, a roupa, o óculos e aquilo. Você, poxa,
E você não percebe que no fundo do seu coração aquilo ali pode crescer e despertar esse pecado que está ali, vamos dizer assim, amortecido, né? Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, né? Tem esse versículo aqui, Romanos 7:25, diz assim, é o próximo. Não. Esse é. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A gente percebe que dentro de nós, a nossa natureza caída milita. Milita contra o nosso espírito. E como a inveja, ela está ali, adormecida, esperando uma oportunidade, há uma guerra espiritual. E ali a gente tem esses inimigos, que são as obras da carne. Então, o cristão, ele percebe que ele precisa se encher do Espírito Santo permanentemente. Porque a vida do não cristão é diferente. Essas obras, elas se manifestam sem impedimento. Mas o que diz Romanos 8? É 8. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, aqui, a gente percebe que a palavra de Deus nos orienta que para mortificar as obras da carne, você precisa estar cheio do Espírito. E estar cheio do Espírito é interessante que você precisa estar possuído por esse Espírito. Não é? Para ele te dar essa vida abundante, vitoriosa. Precisamos estar cheio do Espírito. Como que se faz isso? Não é? Como que se faz isso? Oração, santificação, não é? Submissão à palavra, não é? Você viver ali uma vida que agrada a Deus, confessando os seus pecados. Lucas 12:15, Jesus disse. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Eu vou ler. Pois não. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É verdade. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente fica com uma ganância que é companheira, né, da cobiça, da inveja. Você fica aí achando que o dinheiro, o status, e tantas outras coisas vai te enriquecer a sua vida, vai te dar contentamento, vai te dar alegria, e não está nessas coisas. Né? O nosso coração, essas obras da carne que estão ali escondidas, não é? O nosso coração quer nos colocar no centro do mundo, não é? Muitas vezes a gente não olha para tudo aquilo que Deus já nos deu, mas ele acha que isso é pouco, não é? A gente tem a história da Eva, quando ela foi tentada ali pela serpente. Primeiro que ela não tinha na mente dela a palavra de Deus como espada do Espírito. Ela não soube se defender dos ataques do inimigo. E quando Satanás abordou ela não soube se defender. Não é?
E a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, nós devemos manejar bem essa palavra, ter ela de cor no nosso coração. Então, quando ela foi abordada ali, ela caiu. Agora, diferente de Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele se defendeu com a palavra de Deus. Ele foi atacado, ele foi tentado. Não é? Então, uma coisa interessante que eu estava analisando, que o ataque ele pode vir de fora. O diabo pode te tentar para te derrubar. Ou eu queria ver um outro versículo que vai dizer outra coisa. Tiago 3,16, coloca. Então, se você deixar despertar no seu coração a inveja, você se torna uma pessoa confusa. Ela vai confundir a sua mente, ela vai obscurecer o que você sabe, o que você crê, não é? Então, ao cuidado que a gente tem que ter. Então, Jesus, quando foi tentado, ele desembanhou a espada do Espírito e se defendeu, não é? A solução efetiva para resistir à tentação da inveja é dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, assim como aos outros. Você pode olhar para uma pessoa bem-sucedida na vida e pode agradecer a Deus pela vida dela, não é? Porque se comemos e bebemos e se vivemos, é para a glória de Deus. Então, a gratidão mantém a inveja fora do nosso coração e bloqueia os desejos carnais por aquilo que não é legalmente nosso. Agora, se nós dermos lugar à inveja, logo daremos lugar ao pecado de ressentimento, descontentamento, ira, ódio e murmuração. A inveja, ela não condiz com a vida transformada pelo Espírito. Gálatas 5:21, no final do versículo, nos diz assim, ó, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, nós, como cristãos, servos do Senhor, se a gente deixar a inveja, a cobiça, a ganância tomar conta do nosso coração, a gente precisa tratar isso. Porque o que deve reinar no nosso coração é os frutos do Espírito, não as obras da carne. Eu quero ler mais um versículo para vocês. É Lucas. Ou é Gálatas? Ah, não, é esse mesmo. Desculpa, irmãs. Eu quero comentar com vocês essa palavra herdar. Ele fala lá, ó, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Herdar é igual desfrutar. E o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria. E há muitas pessoas que não estão desfrutando essas coisas na sua vida. A pergunta é, nós estamos desfrutando essas coisas? A justiça, a paz e a alegria? Então, cuidado, irmãos. As obras da carne estão alojadas em nosso coração. Se não tratarmos esse mal, ele se manifestará em atitudes. Tiago 1, 14 e 15.
Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, cada um é tentado pelo próprio mal. Pode ser você andar em áreas perigosas, que te leva a pecar. A tentação em si não é um pecado. Você pode ser tentado, mas você não pode ceder ao pecado. Que nem Jesus foi tentado, mas ele não cedeu. Então, por isso, nós temos que nos encher do Espírito e ter a palavra de Deus bem firme no nosso coração. Nós temos fraquezas, nós temos áreas de fragilidade na nossa vida. E que a gente precisa ocupar, né? Alguns espaços na nossa vida para a gente não ficar procurando coisas para fazer. Por exemplo, navegando na internet e de repente você vai deparar com algumas coisas que vão te levar a pecar, não é? Andar com pessoas que te tóxicas, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo do rei Davi. Em vez dele estar na guerra, ele estava em casa e ele olhou o muro lá pelo muro do vizinho e caiu. A gente já sabe a história. Não é? Então, são cuidados, porque nós temos pontos vulneráveis. Por exemplo, aquela pessoa que foi liberta de um vício de álcool. Ele não vai ficar brincando num barzinho, não é? Falar que vai lá só beber refrigerante, não vai. Não é? Então, a gente tem que evitar aqueles gatilhos que pode despertar no seu coração esses desejos maus, não é? Porque a cobiça e a inveja têm uma causa em comum: descontentamento em Deus e descontentamento pelo que Ele tem nos dado. Olha que coisa profunda. Quando você é despertado em você esses desejos, é porque você não está sendo grato, não é? É porque você não está sendo grato. E esses pecados, eles se manifestam quando provocados por alguma situação, ou quando você está com alguma situação aí, ou falta de dinheiro, ou muito dinheiro, ou você não... Sabe? Alguma situação ali que você está passando e que você precisa recorrer a Deus. Tá? Agora, aqui no final, a gente percebe que a psicologia e a ciência não encontram, né? Ou encontram a origem desse mal e atribui a esses transtornos físicos e psicológicos como causas do meio e condições sociais em que vivemos. Não é? Então, eles dizem que a inveja, você vai ali, você volta invejoso. É que nem uma gripe, você pode pegar essa inveja. Né? Ou numa infância que você não teve um contato bem sucedido com a sua mãe ou com o pai, com o familiar, e você cresce com aquele problema, desenvolve. Ou na sua juventude você é uma pessoa desprovida de bens materiais, por isso você se torna um invejoso. E eles não têm como curar isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia, Deus mostra para a gente a raiz desse mal. Qual que é a raiz do mal? Né? O pecado. A inveja está no coração.
ela faz parte da nossa natureza caída. Você não contrai de ninguém esse pecado. Ele está em você. Porém, dominado pelo Espírito Santo. Somente no caso de Adão e Eva, que estavam em um local separado por Deus para viverem, e eles ali foram tentados e caíram. E optaram, porque eles estavam ali sobre uma situação de obediência. Né? Deus deu uma ordem para eles e eles tinham que obedecer ali. Hoje, nós já sabemos, Deus já nos alertou que o nosso coração é cheio desses problemas. Mas nós precisamos nos cuidar. Tem um versículo que fala que tomemos cuidado para nós não cairmos. Né? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Olha lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Então, a concupiscência da carne, ela nos derruba. Se você andar na carne, logicamente, você vai cair, você vai se tornar uma pessoa invejosa. Essa inveja vai corroer a sua saúde, você vai se tornar uma pessoa murmuradora, antissocial, briguenta, não é? E uma série de coisas mais. E vai pecadora contra Deus, né? Então, uma vez que, se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, esses desejos não se manifestarão. Nosso Deus tem esse diagnóstico para o nosso problema, que é o pecado. O coração do homem é mau, desde a sua meninice. Foi aquele versículo que nós lemos em Gênesis 8, 21. E o coração é mau, precisa ser tratado. A cura para essa doença da alma, a ciência não tem. Mas Hebreus 4:12, olha que coisa linda e maravilhosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A cura, minhas irmãs, é a palavra de Deus, lida e obedecida. Eu aconselho as irmãs ou a cada um de nós ler, estudar e procurar obedecer. Eu vou contar aqui no final agora um pequeno testemunho, deixa aí, do que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu sou torcedor de um time aqui em São Paulo, e esse time, por algumas circunstâncias, anda perdendo as partidas, está lá embaixo na tabela do campeonato, e eu olhava para um único time adversário e foi crescendo dentro de mim um ódio pelo outro time, até pelos torcedores. Eu não podia nem ver falar que eu mudava de canal. E eu, quando viajei agora, eu estava conversando com uma pessoa e ela mostrou para mim o quanto é importante você fazer alguns pactos com Deus, assim, você colocar alguma área da sua vida nas mãos de Deus e fazer um jejum por aquilo. E eu resolvi no meu coração parar de assistir jogos de futebol. E hoje faz 40 dias, né? Está fazendo 40 dias que eu não assisto nenhuma partida de futebol. E por que, irmãs, eu estou falando isso? O que estava no meu coração? É a inveja. Eu invejava um time que só ganhava do meu time, e por aí se manifestava em forma de ódio. O dia que meu time perdia, eu ficava triste. E eu sei que isso não agradava a Deus.
e eu perdia muito tempo nas partidas aqui assistindo. Então, eu vi, às vezes, a Tomoco falar, nossa, Roberto, você fica aí 2 horas assistindo o jogo. Então, quando eu parei de assistir, Deus está me usando mais. Para a honra e glória do nome dele, eu tenho voltado os meus pensamentos assim para fazer a obra dele, tanto nos Gideões, visitando igrejas, distribuindo a palavra. Então, eu creio que eu dei um passo certo. E eu sei que foi Deus que me moveu a fazer isso, a fazer essa mudança radical. Não é fácil. Há uma luta, às vezes, dentro de mim, quando eu quero ainda voltar a essa antiga paixão, né? Mas é essa luta, né? Ler a palavra, na hora do futebol eu procuro colocar uma pregação, procuro colocar outras coisas. Mas isso não foi fácil descobrir que estava no meu coração. Esse ódio, essa manifestação de insatisfação, não é? Esse desejo mal de ódio contra as pessoas. Então, para mim, foi uma vitória. E eu quero colocar mais um texto final aqui. Eu não sei se foi colocado. Não, não. Esse também é importante, mas esse eu gostaria que as irmãs lessem e praticarem. Por exemplo, fortalecei-vos no Senhor. Ah, tá. Então, pode ler alguém, por favor? Vou ler. Tá. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10, 11. Amém. Exatamente. Então, obrigado, irmã. Então, a gente vê que a nossa luta, ela é espiritual. Eu tinha algo escondido no meu coração, como se fosse um lazer para mim, uma coisa boa, mas por trás disso estava o pecado, não é? Então, o meu desejo é que a gente continue, não é? Indo atrás, né? Por exemplo, só Deus é capaz de entrar no quarto escuro do nosso coração e nos libertar da escravidão de todo pecado. E então isso é uma luta espiritual, irmãs. E eu desejo, né, que a gente continue crescendo em santidade, né, tirando para fora essas coisas ruins, para a gente ter uma vida em abundância, como diz em João 10, 10, que Jesus diz: Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E ele fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, que a gente não venha a ser enganado, mas que nós possamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Maravilha. Amém. Amém. Eu, antes de ouvir o louvor, eu queria que alguém fizesse uma oração, porque esse estudo foi um estudo que eu pedi especialmente ao Roberto, né? Porque parece mesmo que a mulher tem mais tendência, né, a cobiçar uma série de coisas, né? Em todos os sentidos. Então, eu falei, preciso que seja o Roberto. Agradeço muito, Roberto, você foi muito além daquilo que eu imaginava, foi muito bom. Então, eu queria que alguma de vocês pudesse fazer essa oração, entendeu? Porque não haja no nosso coração outra coisa que não fosse a satisfação na obra do Senhor para honrar e glorificar o seu nome com as nossas vidas, né? Quem podia fazer essa oração? Eu posso orar, Dulce. Obrigada. Senhor amado, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor sempre nos surpreende, ó Pai, com bênçãos maravilhosas. E nós te louvamos, ó Pai, pela vida preciosa do nosso irmão Roberto, da Tomoco,
vidas preciosas que o Senhor colocou no corpo de Cristo, faz parte da nossa igreja, faz parte do teu corpo. Irmãos que têm somado junto à Irmandade, Senhor. Nós te louvamos por essa vida preciosa que trouxe essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, e que cala os nossos corações, porque inconscientemente, muitas vezes conscientes, nós temos pecado, Senhor. Temos invejado coisas que não são lícitas e temos buscado coisas que não te agradam, Senhor. Então, nosso desejo maior e melhor, Senhor, é que nada desse sentimento ocupe a nossa mente nem o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, desejar, querer ardentemente, ter um coração parecido com o teu, Pai, para fazer a tua vontade, para agir de forma generosa, bondosa, como o Senhor tem sido para nós, Senhor. E longe de nós, Senhor, esse sentimento tão cruel que muitas vezes tira a nossa paz, desejando coisas que não convêm a nós, Senhor. Nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos do Senhor na nossa vida, Pai. Do teu Espírito agindo em nós, porque o Senhor faz habitação no nosso coração, e que nós possamos deixar a nossa vida mais agradável para te receber, ó Pai, a cada instante, e não que o Senhor nos visite só, mas o Senhor faça morada permanente em nossa vida, tirando de nós tudo aquilo que não te agrada. Enche o nosso coração de contentamento, enche o nosso coração de gratidão, ó Pai. Nós precisamos da tua presença constante, nós dependemos do Senhor. Oramos, Senhor, cheias de gratidão, porque o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém, obrigada. Obrigado, Ô, irmãs. Tomoco, você tem que Você já tirou a tua tela, né, Tomoco? Já. Já. Então, vamos ver se eu coloco aqui um hino. Dá licença, viu? Ainda tem tempo. Espera aí, eu não sei se eu coloquei, tá vendo, Tomoco? A gente tem que colocar o share sound, tá aqui. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou,
tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Realmente, né? As obras de Deus manifestam a sua glória. E para isso que nós estamos aqui, para seu louvor. Gente, muito obrigada. Continue em oração. Eu já coloquei os pedidos de oração lá no nosso grupo. E eu peço a vocês que continuem orando por todos aqueles, tá? E porque não é só hoje que a gente tem que orar, é sempre, né? E principalmente pela vida do nosso pastor, da nossa igreja e nós aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietas hoje. Está todo mundo triste, viu, Dulce? Ninguém está falando nada. Eu Mas acho que você viu que o pecado não é. Esse pecado não é. A gente não pode culpar as mulheres, não. Isso está no todo Não. ser humano, né? Tá. Isso calou fundo que você falou sobre futebol, porque meu marido vê futebol o dia inteiro. Eu estou até preocupada. É futebol, é no celular, é em todo lugar. E sofre, né? O pior é isso, sofre muito. É. Deve estar no mesmo time seu, viu? É um time que só perde. Eu acho que é. Mas vamos continuar orando e que essa tentação, a gente afaste de nós, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo bem grande, não deixem de vir a próxima à noite, que continua com o pastor, né? É uma coisa que a gente tem que prestigiar a oração do nosso pastor, tá? Porque ele dirige, ele também dá uma mensagem muito boa. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Muito Roberto. bom, Tchau, maravilhoso. gente. Obrigada, Roberto. Nada, que Muito isso. bom. Tchau. Testemunho maravilhoso. Ainda mais tarde, se Deus quiser. Beijo. Gostei. Muita É. aula e o testemunho. É isso aí. E falou de armadilha mental, hein, Elcio? Olha aí, ó, É isso olha a aí, ó. resposta aí. Tá É isso pegando aí. lá. Ele pegou toda a armadilha. Pegou toda a armadilha, pegou tudo. Bem, Tá olha bom. que exemplo. Parabéns. Deus Obrigada. abençoe, querida. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.